Características das briófitas. As briófitas são plantas que não apresentam vasos condutores de seiva, ou seja, não possuem xilema e floema. Sua fase dominante no ciclo de vida é a fase gametófito, ou seja, a fase do ciclo de vida responsável pela produção de gametas. As briófitas são plantas de pequeno porte, sendo um dos fatores que prejudicam seu crescimento a falta de vasos condutores, que impossibilita o transporte de água e nutrientes para distâncias muito longas. Além disso, seu corpo é muito delgado, o que também dificulta a sustentação de plantas altas. Algumas briófitas são chamadas de talosas e outras de folhosas. Aquelas denominadas de talosas não apresentam o gametófito diferenciado em raiz, caule e folha. Já as folhosas apresentam um corpo diferenciado, entretanto, não serão considerados folhas e caules verdadeiros, uma vez que ocorrem na fase do gametófito e não possuem vasos condutores. Denominamos as estruturas semelhantes à folha de filídeos e a estrutura semelhante ao caule de caulídeos. Os gametófitos das briófitas apresentam estruturas semelhantes às raízes, chamadas de rizoides, que atuam ajudando a planta a se fixar no solo. Os rizoides diferem-se das raízes, pois essas últimas são encontradas em esporófitos de plantas vasculares e não apresentam vasos condutores especializados na condução de seiva. Além disso, os rizoides não apresentam a função primordial de absorver água e sais minerais, uma vez que essa função é observada por todo o corpo do gametófito. Os esporófitos das briófitas surgem após a fecundação e são a fase produtora de esporos. Os esporófitos permanecem fixados ao gametófito após seu surgimento e são dependentes deles para sua nutrição. Geralmente, o esporófito é diferenciado em pé, que permanece no arquegônimo do gametófito, seta e cápsula, sendo a cápsula o local onde serão produzidos os esporos. Geralmente, os esporófitos de musgo e antóceros são maiores e mais complexos do que aqueles presentes em hepáticas. Vale destacar que os gametófitos são nutricionalmente independentes dos esporófitos. São exemplo de briófitas as hepáticas, antóceros e os musgos, sendo esses últimos os mais conhecidos. As hepáticas destacam-se por possuírem gametófitos em formato de fígado. Daí a denominação hepática, que vem do latim hepáticos, que significa fígado. Os antóceros, por sua vez, apresentam esse nome devido à forma do esporófito, que é alongada e cônica. O termo vem do grego keras, que significa chifre. As briófitas podem ser classificadas em 3 filos distintos. Marchantiofita. Nesse grupo, encontramos as hepáticas, as quais se destacam por não possuírem estômatos, uma estrutura presente nos outros grupos. Briofita sensulato. Nesse grupo, encontramos briófitas com células especializadas na condução. As células que conduzem água são chamadas de hidroídes e as que conduzem substâncias nutritivas são denominadas de leptóide. Antocerotofita. É a presença de um meristema basal típico que aparece nos esporófitos na região entre o pé e a cápsula. Esse meristema permite que a cápsula continue alongando-se por período maior. As briófitas reproduzem-se tanto sexuadamente quanto assexuadamente. Podemos observar a reprodução assexuada, por exemplo, em algumas espécies de musgos. Nesse grupo, verifica-se a formação e pequenas plântulas que se destacam da planta mãe e formam novos indivíduos idênticos àquele do qual originou. As briófitas podem ainda se produzir de maneira sexuada, envolvendo, nesse caso, os gametas. As briófitas, como todos os grupos de planta, apresentam um ciclo de vida com alternância de gerações, ou seja, observa-se uma fase de vida haploide e uma fase diploide. Na fase de gametófito, observa-se a formação de gametas, enquanto na fase de esporófito, vemos a produção de esporos. Resumo das briófitas. As briófitas são plantas avasculares. Elas apresentam como fase dominante do ciclo de vida os gametófitos. Os esporófitos das briófitas permanecem ligados ao gametófito e são nutricionalmente dependentes deles. As briófitas não possuem folhas e caules verdadeiros. Elas também não possuem flores, sementes nem frutos. As briófitas possuem um ciclo com alternância de gerações, apresentando uma fase gametofítica e uma fase esporofítica.
Elas também necessitam da água para sua reprodução e são representantes das briófitas, os musgos, hepáticas e antóceros.